Fala galera, tudo bem? Bom, estamos aqui, né? Estamos aqui no nosso Periscope para a gente falar a respeito aí de súmulas e OJs, né? Dentro desse contexto de remuneração e salário. Sabemos que esse tema é um tema muito importante, né? É um tema que a gente efetivamente encontra em prova. E súmula e OJ, você sabe disso, é tradicional, né? Súmula e OJ é bem difícil eu não encontrar para efeito de prova. Primeiro eu queria agradecer aí a presença de vocês, bastante gente entrando. E gente, queria saber primeiro aí se o som tá ok, tá? Passa aí um feedback, me diz se tá ok, se tá chegando, se vocês estão me ouvindo na boa, como é que estão aí as coisas, tá? Depois você me fala aí como é que tá o som. Ok, que bom, bacana. Bom, é o seguinte, para falar desse tema, obviamente, eu separei aquelas súmulas e OJs que são mais importantes, né? Aquelas súmulas e OJs que estão dentro, mais ou menos, daquele contexto esperado. Aquela proximidade mesmo para efeito de prova, né? Acho que a ideia é mais ou menos essa, né? Bom, é óbvio que eu poderia até falar com vocês que em nível de súmulas e OJs, o que a gente mais encontra hoje, talvez de novidade, seja justamente em relação ao processo do trabalho, né? Bom, sem querer fugir, a abordagem dessa aula, isso é só um esclarecimento inicial, eu acho que necessário, tá? Não vamos esquecer que com a chegada do novo CPC, muitas súmulas do TST foram adequadas, né? Súmulas e OJs adequadas, algumas canceladas, algumas realmente tiveram, aqui no caso, mudanças significativas, tá? Nós tivemos ali, por exemplo, a súmula 383 do TST, que é uma súmula super interessante, aquela súmula cobrada muito na prova, né, gente? Nas provas, que trata da regularização, possibilidade de regularização de representação em fase recursal. A súmula anterior, ela não trazia tempo de 1 hora, tá? Não trazia, aqui no caso, uma possibilidade de regularização de representação em sede recursal, e a súmula 383 foi adequada ao novo CPC. Agora, se eu não tiver uma representação regular, eu tenho a possibilidade de, em até 1 hora, até 5 dias, regularizar a representação, tá? Essa súmula 383 a gente espera aí bastante para efeito das provas. Súmula 395, que também foi modificada, né? Foi adequada ao novo CPC. E uma OJ também que eu acho bem interessante para vocês, a análise, que é a OJ 331, viu? Da SD1. Eu acho que é muito interessante realizar a leitura também dessa OJ, que foi, no final das contas, cancelada, né? Então, era o entendimento que eu tinha, e com cancelamento, obviamente, a gente tem que ficar atento para efeito de questões de prova. Eu falo isso porque sabemos que muitas súmulas e OJs do TST só são lembradas quando elas são canceladas, né? Enquanto elas estão lá quietinhas, ninguém dá muita importância. Aí quando aquele assunto sai, quando a súmula OJ é cancelada, aí fica todo mundo preocupado, fica todo mundo ligado, quer todo mundo incluir em prova e tudo mais. Então, assim, esse é só um bate-papo rápido a respeito de súmulas e OJs de processo de trabalho, que são de suma importância, sem querer fugir, logicamente, ao tema da aula de hoje, tá? Bom, então assim, na verdade é um bate-papo, né, gente? O bacana do Periscope aqui é que é um bate-papo, a gente se entrega aqui, fica aqui, esquece a hora e tudo mais, e a gente vai enumerando algumas situações que são bem comuns, né? Como a gente não tem quadro, aqui não tem quadro, eu não tenho PowerPoint para passar com vocês, eu não tenho caneta para marcar, a gente vai fazer uma coisa muito interativa, tá? Por exemplo, aqui ó, eu tô com uma listinha de algumas súmulas que são importantes dentro do assunto que hoje a gente vai trabalhar. Eu vou marcando as súmulas que a gente vai trabalhando, vou te dando a dica, vou comentando em cima dela, e assim eu espero que você, vou esperar você inclusive agora, pegar uma caneta
E todas as súmulas que eu for destacando, você vai anotando, tá? Você vai pegando um papelzinho, vai anotando no papelzinho e, logicamente, vai deixando aí consignado aquilo que a gente está falando, tá ok? Bom, vamos lá. A primeira, na verdade, eu não sei se é a primeira súmula OJ que trata de remuneração e salário, ou se é a primeira súmula OJ que é mais trabalhada para efeito de prova, famosa súmula 6 do TST, tá? Anota aí, súmula 6 do TST. Lembrando que a súmula 6 é aquela súmula que trata acerca da equiparação salarial, né? Súmula 6 é aquela que vem falar justamente da possibilidade da equiparação salarial, critérios ali bem delineados acerca da equiparação. Vou te dar um conselho e vou te dar uma dica. Por exemplo, a súmula 6 é que traz o conceito de mesma localidade, né? Se você sabe que para equiparação salarial você tem que ter mesmo empregador, mesma função, e ali no caso mesma localidade, a pergunta que fica geralmente é: o que é a mesma localidade? A súmula 6 responde. Ela diz que é a mesma região metropolitana ou o mesmo município. Então, presta atenção nisso. Bem como a súmula 6 diz que o quadro de carreiras, sabe aquele quadro de carreiras que evita a equiparação salarial? Então, o quadro de carreiras apto a obstar a equiparação salarial deve ser homologado pelo Ministério do Trabalho, tá? Então, presta atenção bastante nisso, porque assim, ó, mesma localidade, mesma função e mesmo empregador. Legal. Súmula 6 diz que mesma localidade é o mesmo município ou mesma região metropolitana, tá? Isso é bem interessante, tá? Agora, essa mesma localidade está definida lá e, como eu já te disse, aqui no caso, o quadro de carreiras evita a equiparação salarial, mas esse quadro de carreiras tem que ser homologado pelo Ministério do Trabalho. Então, ó, vou riscar aqui, hein? Primeira súmula, súmula 6, tá? Segunda súmula, gente, a segunda súmula é a súmula 91 do TST, famosa, muito cobrada nas provas, a banca adora essa súmula, né? A súmula 91 do TST é que fala de salário complessivo, né? Lembra do salário complessivo? Então, essa súmula 91 é aquela que diz que anula a cláusula que estabelece o salário complessivo. O que é o salário complessivo? É aquele em que eu pago uma parcela fixa, né? Obrigado, Giovanni. Valeu, hein? Giovanni Prates. Deixa eu falar uma coisa. O salário complessivo é aquele em que eu pago uma parcela fixa sem discriminar de que forma eu cheguei naquele valor. Por exemplo, eu estou pagando ao meu empregado hora extra, adicional noturno, e estou pagando, por exemplo, comissões. Tudo num valor fixo mensal. Esse valor fixo mensal que eu pago ao meu empregado não pode ser sem discriminar de que forma eu cheguei naquele valor. Se eu não discriminar, fica caracterizado o salário complessivo, e o salário complessivo não é admitido em nosso ordenamento jurídico, hein? Não esquece disso, tá? E é interessante também que vocês guardem aquela noção que o pagamento no contra-cheque sem discriminar de que jeito que eu cheguei naquele valor também caracteriza salário complessivo, tá? Então, muito cuidado, ó. Súmula 91 foi a súmula que a gente agora tratou a respeito aí de salário e remuneração. Agora, dentro desse tema, salário e remuneração, tem uma questão muito interessante e que cai muito em prova, que é a questão do salário in natura, ou as utilidades que são fornecidas, né, para o empregado e que tem natureza salarial. São utilidades que são fornecidas ao empregado, que não são, obviamente, em espécie, né, mas que ainda assim o empregado vai ter a integração e reflexos no seu salário. Por exemplo, vestuário, que não seja uniforme, né? Alimentação, que também tem natureza salarial, e a própria habitação. Todas essas parcelas teriam natureza salarial, tá? Óbvio, desde que pagas pelo trabalho e com habitualidade, né? A gente tem que sempre que destacar isso. Quando eu forneço, por exemplo, eu, empregador, forneço ao empregado uma alimentação,
Se essa alimentação for pelo trabalho desenvolvido de forma habitual, né? E uma parte da doutrina ainda diz que não haja desconto, essa parcela teria natureza salarial, né? E aí, coloca coraçãozinho, é isso? É isso aqui? Colocar coraçãozinho, é isso aqui? Deixa eu falar uma coisa com vocês. A súmula 241 do TST, fiquem muito atentos em relação a isso, ela diz que o vale-refeição, né, fornecido por força do contrato de trabalho tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado para todos os efeitos. Gente, a alimentação fornecida, em regra, tem natureza salarial. Se a banca perguntar a você em prova se o empregado que recebe uma alimentação pelo contrato que ele executa para o empregador, essa alimentação vai ter realmente natureza salarial. Isso é o que diz a súmula 241 do TST. Isso é muito interessante, tá? Anote isso daí. Agora, aproveito a súmula 241 e faço agora ramificações. Vejam, hein? A gente começa a falar de salário in natura, vai na súmula 241 e da súmula 241 eu já vou na OJ, se quiser pode anotar aí, OJ, 133 da SDI1 e depois eu vou na OJ 413 da SDI1, tá? Deixa eu te explicar por quê, olha só. Se alguém perguntar para você se a alimentação tem natureza salarial, você responde que em regra, sim. Porém, se a alimentação for, aqui no caso, inscrita no PAT, no Programa de Alimentação do Trabalhador, ela não possui natureza salarial. A OJ 133 da SDI1 diz que quando você inscreve uma alimentação no PAT, né, a alimentação fornecida, ela perde a natureza salarial. Então, olha o que eu estou fazendo com você, presta atenção, presta atenção. Eu estou trabalhando salário e remuneração dentro de súmulas e OJs. A gente vai num tópico, vai no outro, mas sempre fazendo o quê? Aqui, o círculo, para a gente fechar o assunto. Só que eu falei da OJ 133, mas eu quero fazer aqui com vocês uma questão. Eu, na verdade, quero perguntar para vocês. E, vou querer resposta por aqui, hein? Presta atenção no caso concreto, né? Eu contratei o meu empregado e esse empregado recebia alimentação, ok? Essa alimentação não era inscrita no PAT. E essa alimentação era fornecida de forma habitual, pelo trabalho e gratuita. Eu não descontava nada do cara. Só que eu fiquei de saco cheio de fornecer alimentação para o empregado. Então o que eu fiz? Inscrevi a alimentação no PAT. A pergunta é, essa alimentação para esse empregado continua tendo natureza salarial ou para de ter natureza salarial? Você percebeu? Você percebeu? Vejam, eu, aqui no caso, aqui o Fabiano sim, a Meibinha disse que continua, a Liz Gouveia diz que para. Gente, preste atenção, olha só que interessante. Eu simplesmente fornecia. Então a alimentação tinha natureza salarial, tá? De uma hora para outra eu mudei. Eu inscrevi essa alimentação no PAT. E a alimentação no PAT deixa, em regra, de ter natureza salarial. Ocorre que eu não posso fazer alteração no contrato de trabalho que seja prejudicial ao empregado. E aí vejam, de uma OJ, de uma súmula eu vou para uma OJ e agora para outra. Súmula 241 tem natureza salarial e alimentação. OJ 133, se for inscrita no PAT, não tem. E agora OJ 413, hein? Presta atenção na redação, hein? A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba auxílio alimentação ou a adesão posterior do empregador ao PAT não altera a natureza salarial da parcela instituída anteriormente para aqueles empregados que habitualmente já percebiam o benefício. Gente, é a famosa questão da súmula 51 item 1 do TST.
Se você tem empregados que já tinham vantagens e o empregador realiza alterações que vão suprimir essas vantagens não podem ser suprimidas dos antigos contratados. Ou seja, eu, que já tinha alimentação como natureza salarial, se o empregador realizar essa inscrição no PAT, não vai me afetar em nada. Vai afetar quem? Os novos contratados. Tá? Princípio da condição mais benéfica. Perfeito, meu binha. E aí vem o Fabiano e diz, não pode piorar a situação do empregado. Ali no caso complementou o que disse o outro, né? É o princípio da aplicação, aqui no caso, da condição mais benéfica, né? Aqui no caso, e eu não posso realizar alterações que causem prejuízos ao empregado, tá? Então, ó, fica atento, hein? Se a banca quiser, ela inclui essa súmula e as duas OJs só numa questão, tá? E te digo mais, ainda dentro de utilidade, se a banca quiser, ela vai lá na súmula 367 do TST. Súmula 367, velha conhecida, hein? Para quem está anotando, bota aí, hein? Súmula 367 do TST, tá? O que diz a súmula 367? A habitação, a energia elétrica e veículos fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial, ainda que no caso do veículo seja ele utilizado também em atividades particulares. Espera aí, hein? Espera aí, quero ver quem lembra disso daqui, tá? Olha para cá e me diz, isso aqui faz você lembrar alguma coisa? Ó, aqui, ó, para e pelo e para. E aí, te faz lembrar alguma coisa? Faz, né? Aquilo que é fornecido ao empregado para o trabalho não tem natureza salarial. Aquilo que é fornecido pelo trabalho desenvolvido ao empregado, em regra, possui natureza salarial. Então, vejam, se eu forneço habitação, energia elétrica e veículo para o empregado trabalhar, logicamente que o empregado não vai ter essa parcela como natureza salarial. E se por um acaso eu forneço o veículo para o trabalho e também para fins particulares, a parcela continua sem ter natureza salarial. Conexão ruim, Cirilo? Tá ruim a conexão? Como é que tá aí, pessoal? Me diz aí como é que tá a conexão. Eu vi que teve gente que caiu e voltou depois, né? Mas me diz aí, gente, como é que tá? A Meibinha tá falando que tá ok, tá? Mas vê aí pra mim, tá? Sai e entra novamente, tá? A Zélia, um beijo também, obrigado, ótima aula, Daniele, valeu. Aqui em Salvador tá ok, boa, valeu, meu amigo. IVGPM, é ele, parece até índice de inflação, o IVGPM, é o cara. Bom, aparece aí de novo para mim. Depois, mais um item, a minha tá caindo direto, mas eu volto. Obrigado, viu, Rê, pela insistência, viu, querido? Valeu mesmo. Bom, o 2. O cigarro não se considera utilidade. Gente, isso daqui é um absurdo, isso aqui não precisa nem estar na súmula, pô. Onde já se viu cigarro ter natureza salarial? Imagina, eu receber 30 pacotes de cigarro e esse negócio ainda refletir para efeito de férias, 13º e tudo mais. Era aí, né? O cigarro, fornecido de forma tão habitual assim, poderia influenciar no meu período de férias, né? Mas de férias permanentes. Olha que bacana aqui, ó. Ederlane, Macapá, Amapá. Um forte abraço para a galera de Macapá, Amapá, viu, Ederlane? Forte abraço aí para a galera. Bom, então vamos lá. Com isso a gente viu essa ideia de salário-utilidade, a questão do salário in natura. Acho que isso ficou bem interessante para vocês, acho que deu mais ou menos para a gente fazer um passeio. Agora, tem uma situação que eu não consigo entender e tem a ver com a própria alteração do contrato de trabalho e que o pessoal às vezes vacila para efeito de prova. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você fala em salário e em remuneração, é muito interessante que você pense, obrigado aqui, Zélia, valeu, que você pense em diferença de, vou botar aqui no papel e você vai ver, hein? Minha tampa voou, olha aqui, ó, integração
Bota isso na cabeça, hein? Integração é diferente de incorporação. Integração é uma coisa. Incorporação, aqui ó, deixa eu ver como é que ficou. Opa, integração, diferente de incorporação. Gente, é o seguinte, eu fui contratado para trabalhar num banco, tá? Num banco. Banco como caixa e tudo mais. O caixa do banco, ele pode, a todo momento, ter algum tipo de contratempo, né? Por exemplo, ele pode receber uma nota falsa, ele pode contar errado. E se tiver previsão anterior para isso, ele pode ser descontado. Então, eu sou o caixa do banco e tenho meu salário X. Só que por força desses descontos que eventualmente eu posso sofrer, o que aconteceu? O empregador vem me pagar uma gratificação que a gente chama de quebra de caixa, né? O que é o quebra de caixa? É uma gratificação paga ao empregado que vem prestar serviços no caixa, presta atenção, e justamente para cobrir eventuais descontos que ele possa sofrer. A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, tá? O quebra de caixa integra ou incorpora o salário do empregado? Vamos lá, estou esperando a resposta. O quebra de caixa, ele integra ou ele incorpora, ou alguém pode virar para mim, pode achar que ele integra e incorpora, tá? Eu queria saber exatamente se ele integra ou se ele incorpora. Legal, coraçãozinho. Fabiano disse que integra, tá? E aí, o que mais? Alguém tem mais alguma coisa? Alguém vai dizer que incorpora? Opa, aqui meu amigo IVCPM, incorpora, disse ele. Bom, vamos lá, é o seguinte. Em regra, bota isso na cabeça, a gratificação de quebra de caixa, ela é uma espécie de salário-condição. Já ouviu falar disso? Salário-condição? Já? Então. Salário-condição é aquilo que eu só tenho que pagar enquanto perdurar a situação que originou seu pagamento. Se a situação que originou o seu pagamento desaparecer, tá? Sumir, eu não tenho mais que pagar. Por exemplo, o quebra de caixa, ele é uma espécie de salário-condição. Então, enquanto eu estou exercendo a função de caixa, eu recebo. O dia que eu parar de exercer a função de caixa, eu deixo de receber. Aí vem a súmula 247 do TST e vai me dizer o seguinte: a parcela paga aos bancários sob a denominação quebra de caixa, opa, Amélia Rodrigues Bahia, forte abraço, possui natureza salarial. Presta atenção agora para a palavra, hein? Integrando o salário do prestador de serviços para todos os efeitos legais. Gente, então com isso eu posso concluir que a gratificação de quebra de caixa, ela integra. Ela não, aqui no caso, incorpora. Ela integra, tá? Bom, e por que eu estou falando isso a você? Por um detalhe muito simples. Vamos supor que o Leandro é caixa de um banco. E aí o Leandro, como caixa de um banco, recebia a gratificação denominada quebra de caixa. Só que o Leandro foi promovido. Leandro foi promovido a gerente. Leandro foi promovido a, vamos dizer, diretor, alguma coisa assim. E como gerente ou como diretor, não vai mais mexer com dinheiro. A pergunta é, se não vai mais mexer com dinheiro, ele continua recebendo a gratificação de quebra de caixa? Não. Ele perde. E isso deixa bem clara a ideia de que a gratificação não incorpora, a gratificação só integra. Agora, óbvio, né? Isso acontece. Às vezes alguns bancos dão uns moles por aí. Se o empregado vinha recebendo a gratificação de quebra de caixa como caixa, saiu da função de caixa, foi exercer a função de gerente e continuou recebendo a gratificação mesmo sem ter os descontos, tá? Aí, logicamente, a gratificação vai incorporar.
Então, quando eu perguntei se a gratificação de quebra de caixa ela integra ou incorpora, ela integra. Ela não incorpora. Mas, se o empregador continuar pagando a gratificação, mesmo quando ela não é, aqui no caso, devida, ela vai incorporar ao salário. Tá ok? Automático? Boa, Fabiano! Ótima pergunta. Fabiano, sabe por quê? Porque, olha só que interessante. Imagina, eu sou empregado que eu tenho um salário X mais o quebra de caixa, né? Isso integra o meu salário, isso faz parte da minha remuneração, pelo menos no momento que eu estou exercendo. Se eu sair dali e fui para outra função, em que efetivamente eu sabia que eu poderia perder, mas não perdi, o empregador continua me pagando, aquilo me traz uma esperança, aquilo me traz uma expectativa. E o corte daquilo amanhã ou depois pode, logicamente, caracterizar uma alteração ilícita do contrato de trabalho. Tá ok? Ó, gente, essa foi a súmula 247, hein? De gratificação de quebra de caixa, tá? Bom, tem uma OJ que eu gosto de destacar aqui com vocês. Na verdade, é uma OJ que é bem interessante porque o pessoal confunde e o TST tem um posicionamento muito delineado a respeito do assunto. Não dá pra gente errar, sabe? Beijo para você também, viu? Beipiene Enani. Acho que é de onde você é, Beipiene. Depois você me diz aí, tá? É o seguinte, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o valor mínimo do adicional de transferência? Diz aí. Qual é o valor mínimo do adicional de transferência? Por exemplo, o empregado foi transferido de uma localidade para outra. Quando o empregado é transferido de uma localidade para outra, qual é o mínimo do adicional de transferência que o empregador vai ter que pagar? 25%. Boa, voltou, Cirilo voltou. 25%. O adicional de transferência, ele vai ter natureza salarial, enquanto ele é pago. Mas se o empregado sair da localidade em que ele estava e voltar para a sua localidade original, ele perde o respectivo adicional de transferência, né? Sendo mais uma espécie de salário-condição, hein? Preste atenção nisso, tá? Agora, deixa eu te perguntar, o adicional de transferência é devido em qualquer tipo de transferência, seja ela provisória ou seja ela definitiva? Não. Opa, gostei, o J113, ele só é devido quando a transferência for provisória. Gente, às vezes, alguns candidatos confundem para efeito de prova, mas não tem que confundir o fato da transferência ser unilateral ou não e a obrigação do empregador pagar, ali no caso, o adicional. Nosso amigo José Bahia está dizendo que a internet está caindo. Caindo a internet aqui. José, espero que dê tudo certo aí, viu, rapaz? Espero que ajuste aí. Não sei se é a minha, no caso, ou se é a sua, juro. Bom, é o seguinte. Eu posso ser transferido de forma unilateral em regra, né? A pergunta é essa. Opa, Digão está dizendo que lá está ok. E aí, Digão, você então me diz, eu posso te transferir de forma unilateral, sem a sua anuência em regra? Não. Para eu transferir o empregado, eu preciso da anuência, tá? Agora, o bacana disso aqui é que, em alguns casos, a transferência pode ser realizada de forma unilateral, né? Por exemplo, condição explícita no contrato de trabalho, condição implícita no contrato de trabalho, cargo de confiança, extinção da empresa. Agora, mesmo nesses casos em que a transferência possa ser exercida de forma unilateral, o empregador vai pagar o adicional de transferência desde que ela seja provisória. Caiu essa na segunda fase do AB? É mesmo? Ederlane, caiu, Deixa eu falar uma coisa para você. Se aparecer algum tipo de questão nessa em prova, botem na cabeça o seguinte: o que leva em consideração o pagamento do adicional de transferência é o fato dela ser provisória. Isso é o que diz a OJ 113 da SDI1.
Alguém, desculpa, eu não consegui ver o nome porque eu estava aqui riscando a OJ, fez uma observação importante, necessidade de serviço, né? Alguém disse que eu posso transferir o empregado de forma unilateral, naqueles casos que eu citei, se ficar comprovada, aqui no caso, a transferência, a necessidade de serviço, né? Aí o Digão vem e diz, inclusive na transferência internacional, que tem lei específica, né, Digão? Transferência internacional que tem lei específica tratando acerca da matéria. Essa foi a 113, tá? Legal? Anotou aí? Cai demais em prova, hein? Bom, agora eu vou fazer um problema, e depois eu vou perguntar a solução, e no final das contas a solução vai estar numa OJ também, hein? Eu vou querer a resposta de vocês. Fernando trabalha na empresa XY Limitada e recebe R$2.000 mensais. Fernando recebe o seu salário todo dia 30 de cada mês. Então, todo dia 30 é depositado lá para o Fernando R$2.000. Ocorre que o empregador está numa situação bem complicada, está numa situação difícil e não está mais conseguindo pagar no dia 30, porque os seus fornecedores também não pagam no dia 30. O que fez o empregador, gente? O empregador alterou o pagamento, o dia do pagamento do salário do Fernando. Desde o início, quando ele foi contratado, ficou convencionado que ia ser dia 30. Mas aí o empregador foi e disse assim, olha, Fernando, eu não tenho mais condições, rapaz. Eu vou mudar. Eu vou botar para o dia 3 do mês. Por exemplo, trabalhou outubro todo, recebe dia 3 de novembro, pô. Isso é muito lógico, isso é muito comum e tudo mais. Aí, o que aconteceu? O Fernando ficou chateado. Te procurou e perguntou para você se o empregador pode fazer esse tipo de alteração. Ou seja, se ele pode sair do dia 30 para realizar o pagamento no dia 3 do mês subsequente. E aí, gente? Aí eu pergunto a você, será que o empregador pode fazer isso? Pode, salvo norma coletiva. Boa, gostei, Digão, José Bahia, boa, poder diretivo, Melbinha pode, e os variantes aqui, disse também a Benavides, e a DEG até 5. Até 5 não, até o dia 5º, só lembra disso, né? Olha a resposta, OJ 159 da SD1. Diante da inexistência de previsão expressa em contrato ou instrumento normativo, a alteração da data de pagamento pelo empregador não viola o 468, desde que observado o parágrafo único do 459. Ou seja, o salário deve ser pago mensalmente, né? O salário, em regra. E ele deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Se for pago até o 5º dia útil do mês subsequente, não tem problema nenhum. Eu posso, aqui no caso, realizá-lo. OJ, bota aí, hein? 159 da SDI, tá? Que é bem interessante para efeito de prova, né? Que cai bastante, né? As bancas adoram esse tipo de situação, tá? Bom, agora a outra pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: eu queria, perdeu muita coisa? Não. Fica assim não, Recirilo, a gente está aqui junto de novo, tá? Perdeu muita coisa não. Súmula 451 do TST. Essa é de prova e assim, é de prática também, viu? Se o pessoal tivesse com vocês, fazendo consulta com vocês, eles iam se dar bem, porque na prática todo mundo tem dúvida disso. Velha questão da prática. Manda embora o empregado, e aí diz para o empregado assim, aí empregado, valeu, hein, tchau, né? E depois de dizer empregado, valeu, tchau, né? Simplesmente não paga a participação dos lucros, porque disse, por exemplo, que o empregado não trabalhou o ano inteiro. Pergunta para vocês, e vão responder, vão participar, eu quero vocês aqui comigo, tá? E aí? Se o empregado foi demitido, né? Se eu tenho a dispensa do empregado, mas ele foi demitido assim, sei lá, mês 7 do ano,
vai ter direito à participação nos lucros ou não vai ter direito? A nossa amiga aqui, Ederlane, já falou que paga proporcional. Gostei aqui do Digão. Súmula 45 alguma coisa. 451, tá, Digão? Aqui, ó. Fere o princípio da isonomia, instituir vantagem mediante acordo coletivo, ou norma regulamentar, Gleice disse que tem direito proporcional, que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Bacana. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional. Gente, perfeito. Todos vocês que responderam isso aqui falaram, devido de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa. Então, seu empregador, para de ser, aqui no caso, o empregador que não honra com os direitos trabalhistas e paga esse negócio, pô. Não é porque o empregado não trabalhou o ano inteiro que, logicamente, ele não vai ter direito, aqui no caso, a essa situação. O empregador é um fanfarrão, meu bem. Eu acho que o fanfarrão é empregador, né? Não sou eu não, né? Depois você me diz. Mas se for, realmente, vai ser da época do contrato o valor? Vai sim. Aqui no caso seria... Na verdade, o Daniele Mello, o empregador sim. Entendi, o fanfarrão é o empregador. Deixa eu falar uma coisa com você, Daniele, essa tua pergunta é boa. A participação dos lucros, por mais que muita gente diga o contrário, e por favor, eu não estou aqui para contrariar ninguém, eu só quero te orientar da melhor forma, né? Primeiro que ela não tem natureza remuneratória, né? Ela é desvinculada de natureza remuneratória, já diz o artigo 7º, inciso 11 da Constituição. Segundo, que a participação nos lucros, ela não é obrigatória para todo empregado. Para ela se tornar obrigatória a participação nos lucros, eu tenho que ter previsão em acordo coletivo, convenção coletiva ou, ali no caso, acordo, né? Instrumento, regulamento. Tá? Então, olha só, se eu tiver participação nos lucros, é porque fatalmente a minha empresa tem acordo coletivo, convenção coletiva ou regulamento. Porque se não tiver nenhum desses, a empresa não é obrigada a pagar. E aí, minha amiga Daniele, que está falando agora aí comigo, lá vai estar dispondo de que jeito ela vai ser paga. Opa, gostei. Digão já botou uma coisa aqui que eu já falo. Mas lá vai dizer de que jeito vai ser paga. Aí o Digão veio e falou que assim, lá negocia comissão também. A comissão também, né? Agora, geralmente a comissão ela é anotada também na carteira, né, o Digão? Mas sim, negocia, com certeza. Onde se negocia muito esse tipo de situação são as gorjetas, né? Que inclusive a gente tem que tomar um cuidado danado porque a gorjeta não tem natureza salarial, né? A gorjeta tem natureza remuneratória. A gorjeta não está dentro, ali no caso, claro, dentro do salário, mas sim da remuneração. Só é devido a partir de quando foram feitos os lucros apurados, não? Desculpa, vieram duas perguntas aqui que eu não consegui pegar, gente. Manda de novo, por favor. Faz esse favor para mim. Não lembro quem mandou, mas perguntou assim, só é devido a partir do momento dos lucros apurados. Com certeza, né? Até porque se não tiver lucro, desculpa, esqueci seu nome, não tem pagamento. Exemplo clássico, tá? Para você que me perguntou, Petrobras. A Petrobras sempre pagou uma participação nos lucros bem generosa, uma participação nos lucros sempre muito agradável, e em determinado ano a Petrobras simplesmente não tinha lucros para dividir, tá? Sua observação foi muito boa, viu? Óbvio, é direito, está no acordo coletivo, no regulamento, na convenção, mas tem que ter lucro para apurar, tá? Mas as gorjetas integram os salários? Essa daqui foi a Liz Gouveia. Bom, tem até uma súmula aqui também separada para isso, viu, Liz? Deixa eu falar uma coisa. Perguntar para vocês. Qual é a diferença de salário e remuneração?
diferença prática, objetiva, salário e remuneração. Súmula 354, beleza, já vou chegar lá. Mas a diferença ainda não está aí. Qual é a diferença do salário e da remuneração? Salário é a importância paga pelo empregador, tá? Remuneração é a soma do salário mais as gorjetas. Então, as gorjetas, elas não estão dentro do salário. As gorjetas são pagas por terceiros. O que está dentro do salário é comissão e percentagem. Gorjeta, caput do artigo 457 da CLT. A gorjeta, ela está dentro da remuneração. A remuneração, ela é isso aqui, ó. Salário e gorjeta. Tá vendo? O salário é o que é pago pelo empregador e a gorjeta é o que é pago por terceiros. Agora, a súmula 354, essa daqui cai em prova de uma forma absurda, tá? Tá bom, de nada, Liz. Cai em prova de uma forma absurda. Diz o seguinte: as gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço, oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Ô Liz, a súmula aqui corrobora a ideia de que as gorjetas integram a remuneração, tá? Então, por exemplo, quando eu for pagar férias do empregado, um beijo também, viu? Lego Watida, é isso? Desculpa, eu não estou conseguindo ler direito, mas eu acho que é isso, tá? Quando você vai pagar, por exemplo, férias, 13º, FGTS, quando você vai recolher FGTS do empregado, você paga em cima do valor da remuneração dele, tá? Agora, quando você vai pagar aviso prévio, adicional noturno, horas extras e o repouso semanal remunerado, esses 4 aqui, eles só incidem sobre o salário. Então, pega um garçom que ganha R$2.000 de salário, tá? E depois, empregado há 7 anos com carteira assinada, 2 por decisão dele, ele pode depois de 2 anos? Vou chegar aí. Deixa eu ver se eu entendi, mas deixa eu te falar. Se você pegar, por exemplo, um garçom que ganha 2.000 e você tiver uma gorjeta, uma média de gorjeta, obrigado, viu, Alessandro? Gostei de saber que minha aula é porreta, viu? Olha só, o cara ganha 2.000 de gorjetas. Qual o valor da remuneração? 4.000. Férias e 13º, 4.000. Mas quando eu for pagar o aviso prévio do cara, eu não pago em cima de 4.000, porque essa é a remuneração. O aviso prévio é só em cima do salário, que é R$2.000. Mais coraçãozinho, para você também aqui, ó. Eu não sei fazer direito não, mas eu tento, tá? Coraçãozinho, tá? Mais. Deixa eu falar uma coisa. Teve uma pergunta agora que perguntava se o empregado que tinha 7 anos de empresa, isso é uma pergunta de prescrição, né? Se esse empregado, por exemplo, quisesse cobrar as verbas, quanto tempo ele podia cobrar, né? Bom, terminou o contrato, eu tenho até 2 anos para ajuizar a ação. E quanto tempo retroativo eu posso requerer? 5. Ah, Leandro, mas foi o empregado que quis ficar um tempo sem carteira assinada. Os direitos trabalhistas são indisponíveis, eles são irrenunciáveis. Então, ainda que o empregado tenha pedido, não assina minha carteira não, quero ficar livre e tudo, se amanhã ou depois ele quiser ajuizar a ação, ele pode requerer os 5 anos retroativos. Aproveito, como esse bate-papo é um bate-papo de súmulas e OJs, né? Quem perguntou de prescrição, não esqueçam da famosa súmula 362 do TST, tá? A súmula 362 jogou duro. Obrigado, Digão. Sei que isso é um elogio, tá? Vamos lá. A súmula 362 diz, no caso, que o FGTS, agora eu só posso reclamar 5 anos retroativos, tá? Não esqueçam disso, né? A gente tinha muito aquela ideia de que eu podia requerer 5 anos de verbas trabalhistas, 2 anos para ajuizar, mas do FGTS eram 30 anos, tá? Agora são 5.
Gente, vou aproveitar, não está nem muito dentro do contexto, eu estou gostando demais de falar com vocês, e vou só lembrar uma coisa. Não esqueçam que a ADPF, tá? Com certeza, vou com o maior orgulho, Alessandro, para Manaus, para o concurso do TRT-11. A ADPF 323, ela suspendeu a súmula 277 do TST, né? Então, para você, por exemplo, que está estudando direito coletivo, e você que está estudando aquela regra da ultratividade, né? Das regras de acordo ou convenção coletiva se integra ou não ao contrato de trabalho, lembrem-se, tá? Não esqueçam. No caso, eu tenho a suspensão dessa súmula por força da DPF 323, tá? Isso é super importante, isso é super interessante, tá? Vamos para outra súmula ou para outro J? Prezado professor, pode falar sobre estabilidade da grávida, contrato determinado? Qual súmula? A Meibinha está perguntando. Súmula 277, Meibinha. Foi a súmula que está suspensa. Repito, a DPF 323. Pode jogar na internet depois. Vocês vão ver essa situação. Isso é muito importante, hein? Dentro de direito coletivo, viu, gente? Tudo bem que a suspensão ela pode ter ocorrido até depois da saída do seu edital, mas para os futuros concursos, podem ter certeza que a banca pode mais ou menos chegar por aí, tá? Teve uma colega nossa aqui que pediu para eu falar de súmula, lógico, da estabilidade do empregado no contrato a prazo determinado, né? Na verdade, da gestante, né? Do empregado não, da gestante. Esqueci seu nome, desculpa, que foi muito rápido, eu não consegui pegar, tá? Deixa eu te explicar uma coisa. Na verdade, a gestante hoje tem estabilidade em contrato a prazo determinado. Ponto. A súmula 244, item 3 do TST, item 3, ela foi modificada em outubro de 2012. E essa súmula não garantia estabilidade dentro do contrato de experiência para a gestante. Aí veio o TST seguindo a posição, aqui no caso, Daniele Mello, seguindo a posição do STF, disse, opa, parou, vamos dar estabilidade para essa moça em qualquer tipo de contrato, ainda que seja ele de prazo determinado. A Daniele Mello, me corrige, viu, Daniele, se eu estiver errado, mas eu acho que você botou assim, inclusive a estagiária, foi isso? Estagiária não é empregada. A estagiária não é regida por essas regras. A estagiária, na verdade, ela não tem a previsão seletista, né? Que é diferente da aprendiz. A empregada aprendiz, ela é uma empregada mesmo, tem contrato de trabalho, só que é por prazo determinado, né? Agora, o estagiário não. O estagiário ele não tem, ali no caso, o vínculo empregatício e os direitos. Alguém botou aqui, só se configurar vínculo. Se for desvirtuado o vínculo, tá? Olha que bacana que ficou a aula, hein? Agora a gente está no momento que vocês estão jogando o assunto e a gente está associando a súmula e OJ, hein? Por exemplo, chegou aqui, no caso, estagiário. Se o estagiário estiver desvirtuado da lei, que é a lei 11.788 de 2008, tá? Logicamente, você deixa de ter um contrato de estágio e passa a ter o vínculo empregatício. Ué, mas onde é que está a lei? Onde é que está a súmula, OJ, nisso? Você falou de uma lei. OJ 366 da SDI 1. José Bahia, já vou aí, tá, José? OJ 366 da SDI 1. Se o vínculo de estágio, se o contrato de estágio é desvirtuado com a administração pública, não há de se falar em vínculo empregatício, tá? O vínculo empregatício, quando você tem desvirtuamento do contrato de estágio com a administração pública, não dá para nascer por uma regra simples. Porque para eu fazer parte dos quadros da administração pública, só através do concurso de provas ou de provas e títulos. OJ 366 da SDI1. Beleza, beleza. Falta concurso? Isso, falta concurso, isso aí. Inclusive a própria OJ 366 diz que no máximo o que esse trabalhador vai poder requerer
são as verbas da súmula 363, ou seja, salário e FGTS. Nem indenização pecuniária eles teriam, tá? Com a suspensão da súmula 277, as cláusulas do acordo coletivo e da convenção não vão integrar o contrato? Não sei. A gente vai ter que esperar. A suspensão é justamente para isso, entendeu? Para decidir a respeito desse tema. Sua pergunta é ótima, né? O TST mudou, né, o panorama, o entendimento, a partir de outubro de 2012. Então, essa DPF é justamente para isso, para encaixar. Ô José Bahia, desculpa, rapaz, acho que você perguntou a respeito do edital de Sergipe, se isso poderia cair como caso concreto. Rapaz, acho que não, e acho muito difícil, tá? Eu não acho nada impossível, mas eu acho muito difícil por força de publicação do edital, a DPF e tudo mais, tá? É isso, tá? Então fica tranquilo, tá ok? Deixa eu te explicar até uma coisa. Eu acho que para esse concurso, por exemplo, da 20ª região, os caras não vão trabalhar, os caras não vão se mexer. Agora, é um assunto que vocês aí já tem que ficar ligado para os outros concursos, tá? Principalmente aí para estudo de caso, tá? Tranquilo mesmo? Foi? Bom, posso fazer mais uma OJ aqui? Eu sei que está acabando, viu, gente? Eu sei que vocês querem ir embora, mas só mais uma aqui rapidinho, uma simples. OJ 251 da SDU, que fala aqui no caso da questão do frentista, né? Obrigado, Membinha. Aula maravilhosa. Acaba não, Liz Gouveia, tá? Não acabo não. Deixa eu falar uma coisa com vocês. A OJ 251 da SD1, ela diz que o frentista, né, que, por exemplo, descumpriu uma regra interna e, por exemplo, receber um cheque sem fundo, ele pode ser descontado desse cheque, né? É lícito desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo. E aí, gente, é lógico que nesse caso, nessa situação, eu tivesse que enxergar uma previsão contratual anterior, né? Com base no artigo 462 da CLT. Se não tivesse previsão contratual anterior, eu não poderia realizar desconto, tá? Bom, então foi essa. Vou dar uma dica agora de uma súmula para vocês também. Súmula 431 do TST, tá? É aquela que fala do divisor, né? Era para dispor mais aulas, curso full. O curso ênfase era para dispor de mais hora-aula a você no curso federal full. Bacana, desculpa que eu esqueci quem escreveu aí, mas obrigado, viu? E alguém também escreveu acima um chute. Espera aí que eu vou chegar. Olha só. Súmula 431, divisor, 200, quando a jornada é de 8 horas diárias e 40 horas semanais, tá? Para você que me perguntou a respeito de isso, 8 horas e 40 semanais, isso aí, 200. 431, súmula 431, Digão. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Tem aí o nome de novo? Você pode botar? Quem botou agora aí, perguntando a respeito de um chute para estudo de caso? Eu gostei dessa sua pergunta porque você botou, né? Um chute. E é um chute mesmo, né? A gente não tem a menor noção do que efetivamente possa parecer, né? Rose. Oi, Rose. Tudo bem? Bom, o que eu posso te dizer? Para mim, era para ter sido votado em 9 de novembro de 2016, pouquíssimo tempo. Hoje é dia 17, né? Do 11, posso estar errado, mas eu acho que é dia 17. Dia 9 era para ter sido votada a questão da terceirização lá pelo STF, tá? Lá pelo STF. E, no caso, o STF não votou. Acho que a terceirização é um tema aqui muito discutível e muito aceitável, tá? Principalmente em relação à questão de formação de vínculo, responsabilidade e tudo mais. O Digão botou ali greve sempre, né? A 7783 de 89, e o Digão botou um tema, gente, que é um tema assim, eu não sei se a banca chegaria até aí, mas se chegar, derruba meio mundo, que é a dispensa em massa, dispensa coletiva, né?
A dispensa coletiva é diferente da dispensa individual. Não tem jeito. Muita gente questiona até se é direito potestativo do empregador realmente a demissão. E o que se vem enxergando, ou pelo menos o que se vem, aqui no caso, encontrando na jurisprudência, é que a dispensa coletiva para ocorrer depende da participação do sindicato, né? Eu sempre falo isso e a gente vai acabar essa transmissão mais ou menos assim. O fato do empregado, por exemplo, ter uma extinção contratual não afeta só ele e a sua família. A dispensa, ela vem, aqui no caso, logicamente, né, a impactar toda a sociedade. A dispensa coletiva, ela vai impactar muito mais do que uma simples dispensa individual. O Digão colocou ali Convenção 158 da OIT. Digão, com certeza, cara, tem resolução, tem muita coisa. Inclusive, eu posso te dizer que meu tema da dissertação do mestrado foi isso, dispensa coletiva, né? Necessidade ou não de sindicato, participação e tudo, em tempo de crise econômica, o que seja, tá? Gente, acabou, tá? Eu vou cumprir aqui o horário. Eu vou dizer para vocês que foi uma honra, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Professor, o funcionário pode negociar hora extra por hora normal de expediente? Hora extra por hora normal? Será que é compensação isso? Se for compensação, pode, tá? Desculpa se eu não entendi a pergunta. Obrigado, Mibinha. Valeu. Valeu, meu amigo IVP. Tem gente chorando, eu também estou chorando. Nossa amiga Rose está agradecendo, tá? Eu também só tenho a agradecer a vocês. Muito bom estar aqui, tá? Quem quiser pode me procurar, Facebook, tá? Leandro Antunes, né? Quem quiser também pode me procurar lá no Instagram, @professor Leandro Antunes, tá? Vai ser um prazer estar aí com vocês. E óbvio, abraço de Macapá, obrigado. E um abraço em Macapá. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa iniciativa do curso ênfase é muito boa, é muito interessante e só traz, logicamente, essa integração maravilhosa que a gente teve aqui hoje. Gente, obrigado mesmo, de verdade, de coração. Tem gente de Niterói também, hein? Tá bom, para você de Niterói também, tá? Forte abraço, até uma próxima. Vai ter uma próxima, tá? A gente vai se encontrar de novo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Natal, adoro esse negócio aí, hein? Adoro Ponta Negra, adoro tudo aí de vocês, viu? Dá uma aula de revisão TRT com possíveis temas. Beleza, José Bahia, vamos ver isso aí, tá? Beijo pra você também, ênfase curso. Tudo de bom pra vocês, viu, gente? Tchau, até a próxima, hein? Tchau.